Nós estamos entrando no mês de setembro, e o mês de setembro é um mês muito especial para nós, porque é o mês de missões e também é o mês do aniversário da nossa igreja. E nossa igreja é uma igreja missionária, graças a Deus por isso, e nós amamos pensar em missões, porque missões faz parte do nosso DNA batista. Nós que somos batistas, amamos a evangelização. A nossa história conta que nós evangelizamos, e por isso nós falaremos hoje, como fizemos pela manhã, a respeito de missões. Eu quero convidar você a abrir o seu texto lá em Mateus capítulo 20, lá 28. Pela manhã nós estudamos a vida de Jesus como nosso exemplo missionário, e agora nós estudaremos sobre a igreja missionária, uma igreja missionária, e nós louvamos a Deus porque nós temos a nossa história como uma igreja plantada de uma maneira missionária e seguimos investindo em missões aqui no nosso estado e também no nosso país e pelo mundo. A Junta de Missões Nacionais deu para nós o tema Jesus é a única esperança. Na realidade, essa temática também se encontra aí no seu boletim. Se você já recebeu aí no grupo do WhatsApp, você depois pode ler a nossa pastoral ou acessar o blog da nossa igreja, tá bom? Eu estou em Mateus capítulo 28 e leio a partir do versículo 18 até o versículo 20. São as últimas palavras do Senhor Jesus ressurreto, descrita e narrada aqui no texto de Mateus. Mateus 28, 18 a 20. 16? Está 16 aí? Então tá bom, 16. O Luciano vai colocar aqui no canto da tela e você pode ler conosco também. E os irmãos que estão aqui presencial poderão acompanhar em suas versões. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos curvamos diante da Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa igreja, a fim de que esse ardor missionário permaneça em nós e que todos saibam que nós cremos no poder do Teu Evangelho, nós não temos vergonha do Teu Evangelho e nós queremos anunciar o Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor continue a preservar a nossa igreja que está aqui presente, a igreja que se reúne em suas casas, e dessa forma que o Senhor fale aos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua bênção e nós rogamos a Tua orientação no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma igreja missionária. Certa vez perguntaram ao teólogo A.W. Tozer o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou fazer as suas orações? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? E logo a pessoa então disse: olha, as duas asas são extremamente importantes. Então o A.W. Tozer estava querendo dizer o seguinte: é claro que você precisa ler a palavra de Deus, mas é claro também que você precisa ter uma vida de oração. E dessa forma eu quero aplicar essa analogia para todos nós que estamos acompanhando a palavra do nosso Deus, porque nós precisamos ter a compreensão de que nós precisamos edificar a igreja do Senhor Jesus, mas nós também precisamos evangelizar os perdidos, nós precisamos falar do Evangelho para aqueles que já são convertidos, mas também precisamos anunciar o Evangelho às pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. E por isso a igreja tem essas duas asas, a asa da edificação dos salvos, a edificação da igreja, mas também a igreja precisa evangelizar. E nesse mês de setembro, pensando no nosso país, nós estamos falando que Jesus Cristo é a única esperança, e dessa forma nós queremos que
que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária. Aqui nós estamos diante da famosa e conhecida grande comissão que o Senhor Jesus apresenta aos seus discípulos. Comissão é aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus, porque Ele assim é o Senhor e Ele concede essa ordem, Ele nos comissiona a falarmos do seu Evangelho e nós precisamos ser cumpridores daquilo que Ele designou a nós. Nós recebemos uma missão, nós fomos comissionados, nós temos essa missão a ser realizada e dessa forma precisamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos diz. Por isso que os missiólogos chamam de grande comissão. E grande porque veio dos lábios de Jesus, e tudo aquilo que veio do lábio de Jesus certamente é algo grande, e grande dada a sua dimensão, porque a obra da evangelização começa na nossa localidade e vai se expandindo até alcançar toda a criatura. O evangelista Marcos vai dizer para nós que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo e o evangelho deve ser pregado a toda criatura. É muito interessante que Jesus estava naquela região montanhosa da Galileia. Galileia é onde Jesus começa o seu ministério, ele inicia o seu ministério ali e de uma forma muito simbólica, Jesus também agora está dando essa comissão, essa grande comissão aos seus discípulos ali, novamente na Galileia. Se Jesus começa o seu ministério na Galileia, os seus discípulos iniciais, ou os apóstolos, os primeiros discípulos, também deveriam começar o seu ministério, o ministério da igreja, a partir daquela localidade, e a partir daquela localidade alcançar o mundo, como de fato isso aconteceu. A ênfase da grande comissão quase sempre recai no ide, e por várias vezes, e na história nós acompanhamos isso, que a ênfase recaía sobre o ide, e aí nós reduzimos a grande comissão do Senhor Jesus ao fato de ir. Por exemplo, há muitas pessoas que não fazem viagens missionárias, eles fazem expedições, que na realidade não são missionárias, eles fazem viagens, mas são apenas viagens e não são viagens missionárias. Então, nós podemos ir até uma determinada localidade e não fazer discípulos e não realizar a obra de Deus. Então, as agências missionárias ao longo dos séculos, ou dos últimos séculos, investiram muito nessa ideia do ide, tentando tirar a igreja da sua zona de conforto e tentando conduzir as pessoas ao Evangelho e levar as pessoas até os locais onde o Evangelho precisava ser anunciado. Mas a grande comissão não se resume ao ide. Não basta irmos até onde as pessoas estão, nós precisamos entender que a grande comissão tem uma grande ênfase, e nessa noite eu quero falar com vocês a respeito dessa grande ênfase, que é fazer discípulos. O nosso foco nessa noite recairá sobre essa parte que eu diria mais operacional da grande comissão do Senhor Jesus, que é fazer discípulos. Ir até onde as pessoas estão, como nós vimos pela manhã, percorrer as cidades, os vilarejos, os becos e vielas, ou seja, toda a localidade nossa, percorrer sim, estar onde as pessoas estão, no entanto, com a missão de fazer discípulos. A grande comissão, na realidade, é um grande aglomerado de comandos, é um conjunto de comandos do Senhor Jesus, onde Ele diz que nós precisamos ir, nós precisamos batizar e nós precisamos ensinar. E por detrás de tudo isso, desses comandos, nós temos a ordem do Senhor Jesus, que é fazer discípulos. Então nós precisamos ir até onde as pessoas estão, fazer discípulos, precisamos ir até onde as pessoas estão, batizar essas pessoas e precisamos ir até onde essas pessoas estão e ensiná-las a guardar tudo que o Senhor Jesus pediu aos seus discípulos. Então, esse é o último discurso que nós temos de Jesus. Vale lembrar que o Senhor Jesus estava de maneira ressurreta e diz essas lindas palavras à sua igreja. Se você está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar, que lá no versículo 16 diz o texto que seguiam os 11 discípulos, ou seja, o Judas já não estava nesse momento e Jesus concede ou confere essas palavras àqueles 11 que estavam o acompanhando. Quando viram, quem? Os discípulos. Quando viram a Jesus, alguns adoraram.
E é claro aqui que o texto está falando que ali se encontravam os discípulos, Jesus está direcionando o seu discurso para os discípulos, mas é claro também que havia uma outra multidão. E algumas dessas pessoas duvidaram. E nós precisamos ficar com o grupo, ou estar no grupo, que acredita nas palavras de Jesus e que adora ao Senhor Jesus, não naquele grupo que duvida da palavra de Jesus. O texto vai dizer que alguns adoraram e outros duvidaram, e eu espero que os irmãos fiquem comigo do lado daqueles que adoram ao Senhor Jesus. O texto começa para nós, no versículo 18, com a expressão de Jesus falando aos 11, dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa expressão de Jesus, na realidade, cumpre a profecia de Daniel, que apontava para o Messias como aquele que iria ter todo o domínio no céu e na terra. E aí nós temos essa expressão que o Senhor Jesus diz para nós: toda autoridade me foi dada, domínio eterno. A expressão de Daniel no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que o Filho do Homem teria recebido o domínio, a glória, o reino, para que todos os povos, todas as nações, todos os homens de todas as línguas, tribos e raças estivessem diante dele e que ele teria o domínio eterno. E dessa forma o Senhor Jesus aqui mostra para nós essa glória do seu Pai e diz com toda a autoridade que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. O próprio Senhor Jesus, que estava com o Pai criando todas as coisas, nesse último discurso diz a sua igreja que está nascendo, ele fala o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu tenho domínio, eu tenho governo, eu vou conduzir vocês não somente em triunfo nessa vida, mas eu vou conduzir vocês para o triunfo da glória do meu Pai. Eu vou conduzir a vida de vocês e essa igreja precisa ter essa segurança que eu estou no controle, eu estou no domínio. Acontecerão algumas coisas ao longo da história da igreja, mas eu, Jesus, estou dizendo para vocês: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso o Senhor Jesus podia curar leprosos, por isso o Senhor Jesus podia estar com pessoas de uma moralidade duvidosa e transformar essas pessoas, porque Ele tinha toda a autoridade dada pelo Pai e Ele tinha poder sobre os céus, sobre a terra e tudo o que há na terra. Vocês vão se lembrar de uma ocasião em que o Senhor Jesus acalma a tempestade, porque Ele é soberano, inclusive, sobre toda a obra da criação. Jesus é vitorioso sobre a morte. Amém por isso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. E vencendo a morte e o pecado, Ele pode dar a nós uma nova qualidade de vida. E por isso Ele vai dizer para nós: toda autoridade foi dada a mim no céu e na terra, e vocês, meus discípulos, precisam crer que toda autoridade foi me dada. Vocês só vão cumprir a missão se vocês entenderem que eu, Jesus, estou debaixo do comando de Deus, que eu tenho todo o domínio. E por isso o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é soberano. Lá em Mateus capítulo 11, Ele vai dizer para nós que Ele recebeu essa autoridade do seu Pai. É muito interessante que o Evangelho de Mateus vai narrar para nós vários momentos da história e do ministério de Jesus, e as pessoas reconhecendo que Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não era mais alguns discursos ou mais algumas palavras, não, o Senhor Jesus tinha toda a autoridade. Deus o Pai conferiu a Jesus toda a primazia. Ele é Senhor. A autoridade sobre toda a criação está sobre Jesus e por isso Ele volta das trevas trazendo a chave da morte e do inferno em suas mãos. Por isso nós, como igreja do Senhor Jesus, podemos e devemos descansar o nosso coração sabendo que o Senhor cuida da igreja. E que o Senhor continuará cuidando da igreja. Amém, povo de Deus? Amém. Ele é soberano. Toda autoridade está no nome de Jesus. E ao nome de Jesus, milagres acontecem. Nós não precisamos temer o que virá pós-Covid. O que vai ser da igreja pós-Covid? A igreja continuará sendo triunfante, porque o seu Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele vai nos conduzir até as mansões celestes, e nós cremos nisso.
Vamos então adentrar no versículo 19, quando o Senhor Jesus diz assim para nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O imperativo, ou seja, a ordem de Jesus, é que façamos discípulos. E os demais verbos que estão aqui no texto, ir, batizar e ensinar, são naturais ou estão amarrados nessa expressão, fazer discípulos. Jesus conclama seus discípulos para ir por todas as nações. E eu fico imaginando como essas palavras deveriam mexer com as pessoas que estavam ali, principalmente porque boa parte dos seus ouvintes ali do primeiro século eram judeus. E como judeu, ouviria então essa mensagem de que o evangelho não era somente para eles. O evangelho deveria ser para todo mundo, para todas as nações. Isso deveria causar um certo escândalo, porque eles pensavam que o Messias era propriedade deles. E aí vem Jesus e fala o seguinte: agora nós precisamos anunciar o Evangelho para todas as nações, precisamos fazer discípulos de todas as nações. O Evangelho é total, o Evangelho é universal, é para o mundo todo, não é somente para os judeus. O apóstolo Paulo vai falar isso para nós, lá em Romanos, que veio para os judeus com a extensão para os gentios. O Evangelho não é somente para os judeus, o Evangelho é para todos, para todas as nações, para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas, para todas as etnias. Isso fica claro, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, a gente vê isso, o derramamento do Espírito Santo para todas as etnias, todos os povos. Eu não sei se você já imaginou ou fica pensando nisso, como será a eternidade, ou como nós nos veremos na eternidade, nesse ajuntamento de pessoas de todas as nacionalidades, cantando e louvando a Deus. Hoje aqui nós temos a Fabíola e o Sonori esteve pela manhã, são do Haiti. Teremos os nossos irmãos aqui da América do Sul, com seus sotaques característicos. Teremos povos de todas as nacionalidades, cantando, louvando e exaltando ao Senhor, porque foram alcançados por essa mensagem do Evangelho. Então o Evangelho não pode ser restrito a nós, e nós não podemos reter o Evangelho. Cabe à igreja divulgar o Evangelho, disseminar o Evangelho para todas as pessoas, sem distinção, sem raça. Dessa forma, Jesus está falando com todas as letras que o Evangelho é para todos. Assim como nós aprendemos hoje na nossa escola bíblica dominical, o desejo do Senhor é alcançar todos os povos. E cabe à igreja cuidar dessa proclamação com fidelidade. É muito interessante que no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, quando Jesus chama os 12, dá autoridade aos 12, para eles expelirem demônio, cuidarem das pessoas, executarem algumas curas. Jesus fala o seguinte para eles, na primeira comissão de Jesus: vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que no primeiro momento da missão é para os judeus, mas aqui Jesus está expandindo e mostrando: olha, agora eu quero que a igreja alcance o mundo, sem restrições éticas ou étnicas, geográficas, é para todo o globo. O Evangelho é para todo mundo. O mundo precisa saber que toda autoridade foi dada a Jesus. O mundo precisa saber que o Pai nos ama. E por isso a proposta de Jesus é a seguinte: nós como igreja precisamos ser uma igreja missionária e por isso precisamos fazer discípulos. É muito interessante essa expressão grega, fazer discípulos, porque a expressão discípulo aqui é matetes. Você tem que guardar aí, marca na sua Bíblia, ó, matetes. E matetes tem a ver com pupilo, literalmente significa um pupilo, um aluno. Eu não gosto muito dessa expressão pupilo, mas essa tradução pode falar para nós que matetes, discípulo, tem a ver com aluno, aprendiz ou pupilo. Discipular as pessoas é fazê-las entender que o Evangelho é tudo aquilo que elas precisam, ou seja, elas precisam seguir a Jesus. E agora nessa noite eu tenho a grata alegria, no primeiro culto presencial aqui, de ter o casal aqui do lado que eu pude batizá-los, que são meus primeiros discípulos aqui na igreja.
E eu tenho que ser, então, uma espécie de um matetês para vocês. Eu preciso ensinar vocês, treinar vocês, doutrinar vocês. Isso é maravilhoso. Então, toda a igreja é chamada para preparar outras pessoas para que sigam os passos de Jesus. Então, o foco da missão é fazer novos discípulos, é treinar outras pessoas, é levar outras pessoas a seguir os passos do Senhor Jesus. Tenho também aqui na igreja a grata alegria de acompanhar agora o chamado e a vocação do Lucas e ir acompanhando ele nesse sentido de encaminhamento ao ministério. E nesse sentido eu preciso fazê-lo um discípulo que vai se tornar um pastor, um missionário. Nós não sabemos como Deus vai direcionar a sua vida, mas o Senhor Jesus está dando essa missão para a igreja. Nós precisamos fazer novos discípulos. E a expressão aqui é matetês. Precisamos ser professores. E aqui também vejo o nosso professor, que saudade de recebê-lo em nossa igreja. O que é a ideia do professor? De ensinar. O que está por detrás dessa palavra aqui é ensinar um ofício, é ensinar uma missão, é ensinar um estilo de vida. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é o seguinte: vocês precisam fazer outras cópias. Mas para fazer outras cópias, nós precisamos ter uma boa matriz. Em outras palavras, nós precisamos crer piamente no Evangelho. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos seguir a Jesus para que depois possamos fazer novos discípulos. Como aprendemos com o apóstolo Paulo, nós precisamos chamar a atenção sobre nós e falar assim: sede meus imitadores. Me acompanhem enquanto eu estou olhando para o Mestre, enquanto eu estou cuidando da minha vida. Nós precisamos fazer discípulos, porque essa concepção de discipulado traz para nós investimento, cuidado, dedicação. Nós que estamos na caminhada cristã há alguns anos, algumas décadas, sabemos que fazer um discípulo demora tempo. E nessa sociedade instantânea, as pessoas ficam pensando que produzir discípulos ou discipular alguém é algo instantâneo, rápido, mas demora tempo. Nós precisamos dedicar, precisamos desprender tempo, precisamos ensinar algumas coisas. E o discípulo, às vezes, tem um deslize, ele tem dúvidas, e nós precisamos treinar, até que ele aprenda e consiga caminhar por si mesmo. É muito interessante porque nós vamos aprendendo muito pela observação, não é assim? Eu tenho um filhinho em casa e eu percebo que ele aprende não por aquilo que eu falo, mas ele aprende muito mais pela observação. E falando algumas coisas com ele, eu percebo que ele vai aprendendo, observando e entendendo o ambiente. É difícil acontecer o que eu vou falar agora, mas hoje aconteceu. Hoje eu fui engatar uma marcha no carro, esqueci lá de pisar na embreagem e dei uma raspada. Quem nunca? E aí ele estava na cadeirinha, ele falou: "Ô papai, você dirige super bem, isso nunca aconteceu." Eu falei: "Eu sou pecador, meu filho." E aí eu pude então trazer na minha memória aquilo que eu tive na minha infância. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu pai é caminhoneiro. Aprendi a dirigir na boleia do caminhão. Meu pai me colocou no colo e falou assim: "Agora você vai aprender a dirigir." Peguei um volante, imagina eu, já sou pequeno agora, né? Imagina eu, criança, aquele volante, todo tamanho, tentando dirigir. Aquela alavanca de câmbio que era maior do que eu, e ele engata aqui aprendi a dirigir. Gosto de estrada, de rodovia, de motores, tem que engatar no tempo, então aprendi a dirigir. Aprendi só de estar no ambiente com meu pai. E aí depois de 30 anos, meu filho fala para mim o seguinte: "Olha, você raspou a marcha aí, você não pode fazer isso, porque o meu vovô é um exímio motorista." Então, quando a gente vai trazendo essa realidade para a igreja, nós precisamos ensinar os discípulos de Jesus com os olhares, com a nossa postura, com o nosso ensinamento, é fazer novos discípulos, é conduzir outras pessoas a Cristo. Porque a ideia da expressão grega tem a ver com o ofício que se aprende, que vai se observando. Eu até anotei aqui algumas funções em que nós, no passado, tínhamos muito e hoje está se perdendo. Por exemplo, alfaiate.
Sou do tempo, ou nasci naquele tempo em que lá em Rio Claro a gente levava roupa para o alfaiate. Meus primeiros ternos eu precisava levar lá no alfaiate para ele ajustar. Tinha a camisa, a roupa sob medida. Alguns irmãos estão fazendo assim, né? Estou imaginando o povo aí em casa, é assim mesmo. E qual que era a função do ajudante do alfaiate? O ajudante do alfaiate pegava então as peças, ajudava a riscar, ajudava a atender o balcão, e aí o ajudante ficava olhando o alfaiate a cortar, a costurar, então ele ia aprendendo o ofício. O mesmo acontecia com o mecânico, por exemplo. Um jovem chegava numa oficina, ficava ali e aprendendo, pegando uma chave, lavando as peças. Quando ele se via, ele já estava mecânico, com pedreiro, com marceneiro. Primeira pessoa começa como auxiliar e depois ele vai incorporando o ofício. Isso que Jesus estava querendo mostrar para nós como fazer discípulos. É trazer pessoas do nosso lado para que elas vão caminhando com a gente e depois, quando elas se percebam, elas já são cristãs, já estão formadas. Nós precisamos formar, fazer novos discípulos para que a igreja do Senhor alcance o seu objetivo e avance. Precisamos fazer discípulos fiéis ao Senhor, discípulos verdadeiros que vão seguir os passos do Senhor Jesus, discípulos que têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque discípulos verdadeiros geram novos discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus aprenderão a amar a Deus acima de todas as coisas. Os discípulos do Senhor Jesus aprenderão que o reino de Deus é a prioridade máxima. Confiarão no Senhor. Os discípulos farão de tudo para agradar o Mestre, para estar na presença do nosso Senhor. Os discípulos viverão à luz dos valores do reino. Não terão mais as cosmovisões dessa vida ou dessa natureza humana. Buscarão tão somente aquilo que está na palavra do nosso Deus. Então nós precisamos entender que a grande missão da igreja é fazer discípulos, investir em pessoas, cuidar de vidas, acolher pessoas, para que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus. E sendo discípulos maduros, doutrinados, eles vão também fazer novos discípulos, e dessa forma a igreja vai alcançando outras pessoas para a glória de Deus. A expressão do Senhor Jesus é o seguinte: fazei discípulos de todas as nações, mas para que isso aconteça, nós precisamos ir. A igreja precisa estar em movimento, a igreja precisa avançar, andar, estar nos lugares. E eu fico imaginando a beleza. Pelo menos antes da pandemia era assim, e nós teremos essa realidade pós-pandemia. Chegava no domingo, a igreja se reunia, como está acontecendo agora. Por exemplo, nós temos aqui 20 pessoas no templo, e nós temos 44 pessoas nos acompanhando pela internet. Vamos imaginar aí um contingente aí de um pouco mais de 100 pessoas. Algumas pessoas em suas casas estão aí, um aparelho conectado, então várias pessoas. Vamos imaginar 100 pessoas. A gente se reúne no domingo para louvar a Deus, para aprender a palavra do Senhor. E aí na segunda-feira o que acontece? A igreja está esparramada. E aí vocês têm contato com muitas pessoas. E nós não podemos pensar que essa missão é do pastor, é do missionário, essa missão é da igreja. E deveria ser cara à igreja essa missão. A missão de evangelizar o mundo, todas as nações. E depois que a gente evangeliza, nós cumprimos a outra parte dessa missão, que é uma parte inclusive muito prazerosa, que é de batizar. E nós agora, no meio da pandemia, temos conseguido evangelizar e alcançar algumas pessoas e já estamos discipulando algumas pessoas para que, pós-pandemia, tenhamos a alegria de batizar mais algumas pessoas. Olha que benção! Em meio à pandemia, a gente está fazendo discipulado e eu tenho algumas pessoas que estão estudando comigo para serem batizadas pós-pandemia, porque o batismo precisa ser administrado pela igreja. Então quem crê, quem confessa o Senhor Jesus, quem se torna um discípulo de Jesus, vai para as águas do batismo. Porque o primeiro passo do discipulado cristão é a identificação de que Jesus é o Senhor.
E uma vez dizendo, proclamando que Jesus é o Senhor, sendo doutrinado e sabendo que de fato significa ou simboliza o batismo, o discípulo vai procurar o batismo. Por quê? O batismo é o resultado natural de uma pessoa que segue a Jesus. Uma pessoa que segue a Jesus, que aceita Jesus, ela fala o seguinte: eu quero mostrar para o mundo inteiro que eu sou uma nova criatura. Eu quero mostrar para o mundo que eu estou morrendo para esse mundo, estou nascendo para Deus. Então eu vou procurar o batismo. E é muito importante que nós tenhamos essa visão, porque quando a gente faz um novo discípulo, a gente leva esse novo discípulo para as águas do batismo. Quem é de Jesus busca o batismo e busca sinalizar que é uma nova criatura. E nós sabemos disso, que o batismo é a comprovação pública da nossa fé. É quando você diz ao mundo: olha, eu sou de Jesus, estou morrendo para essa vida. E você dá aquele testemunho público, marcante, impactante, e todas as pessoas dizem: olha, ali está morrendo a velha natureza e nascendo uma nova criatura para o reino de Deus. Que bênção! Talvez você que esteja nos acompanhando aí na sua casa, me dê essa grata alegria e bênção de poder te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus também fala o seguinte: olha, eu vou dar para vocês essa receita, vocês precisam fazer discípulos de todas as nações e vocês precisam marcar esse povo, marcar através do batismo. E aí o batismo é o seguinte: é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso nós cremos na Trindade, que é uma doutrina que está sendo agora atacada nos nossos dias. Comunidades que agora estão dizendo que é necessário batizar somente em nome do Filho. Ou comunidades que negam a atuação do Santo Espírito de Deus. E o Senhor Jesus deu essa nobre missão à igreja: vocês vão batizar os meus discípulos em nome do Pai, que derramou o seu amor, que enviou o Filho, em nome do Filho, que é o Salvador do mundo, e no nome do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a outra vertente da grande comissão do Senhor Jesus é que nós precisamos ensinar o povo. Está aí no versículo 20, me acompanhe. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O processo do discipulado passa pelo batismo, mas também passa pelo ensino, porque o ensino e o batismo estão interligados. Nós, inclusive, batizamos as pessoas que passam pelo ensino. E uma grande missão da igreja é ensinar o povo. E aí Jesus fala o seguinte: vocês vão ensinar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E aí eu fiquei olhando para esse texto, imaginando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Você parou para pensar nisso? Qual que é a missão da igreja? Ensinar tudo o que Jesus disse, sem ficar misturando com filosofia, com ideologias, com concepções dessa vida, desse mundo. Precisamos ensinar somente o que Jesus deixou para nós. É pouca coisa ou muita coisa? Aí tem gente que fica inventando o que falar, como pregar, como anunciar. Nós já temos uma linha, nós já temos uma agenda, já temos uma pauta. Precisamos ensinar, e essa expressão ensinar, como eu disse pela manhã, tem a ver com reflexão. Mas não é somente uma reflexão no sentido da memória ou do intelecto, não, nós precisamos usar todas as nossas capacidades para aprender. Como eu disse lá no início, precisamos ter essa reflexão e aprender mais e mais do Senhor Jesus. Porque Ele diz que a missão da igreja é fazer discípulos, e a gente só faz discípulos, a gente ensina tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Precisamos cumprir essa missão. Precisamos entender que, na realidade, as pessoas precisam guardar as coisas. Brincando com vocês, quem aqui nunca guardou alguma coisa e depois não se lembrou de onde que guardou aquela coisa? Quem nunca?
E tem gente que pensa que vai guardar versículo bíblico, mas não lê a Bíblia. Por isso o salmista vai dizer para nós que nós precisamos esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração. Jesus vai dizer para nós que nós precisamos guardar as suas palavras dentro do nosso coração, como se o nosso coração e a nossa mente fosse um depósito, em que cada dia, a cada momento, a gente vai guardando uma porção da palavra de Deus. Falava com uma irmã missionária, Silvana, inclusive, que fez a live com a gente na semana passada, na última quarta-feira. Ela falava do seu pai, um amigo, um pastor, foi um grande influenciador na minha vida, pastor Odilon, e agora no meio da pandemia, eu até fiquei olhando assim com alegria, ela falou para mim que ele guardou o livro de Colossenses inteiro, ele sabe todos os versículos de Colossenses. E eu olhei aquela cena e aquela fala dela, e falei assim, uau! Agora, quando ele for ensinar, ele já tem Colossenses decorado. E ele vai ensinar aquilo que ele já aprendeu. E nós precisamos passar esse conceito de que ensino não é somente conteúdo. Ensino tem a ver com a vida. Porque o discipulado tem a ver com a vida. É vida na vida. É presença. É olhos nos olhos. Talvez, fazendo uma aplicação com a pandemia, pós-pandemia, vai ser face a face, sem máscaras, andar com pessoas, fazer novos discípulos, ensinar esses discípulos tudo aquilo que Jesus ensinou para nós, uma vida de temor, uma vida de reverência, uma vida de reflexão, uma vida de entrega, absoluta entrega ao plano de Deus, de real consciência daquilo que Deus tem para nós, guardar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, ensinar. E quantas coisas a igreja precisa ensinar esse mundo. Precisamos ensinar, por exemplo, os jovens a terem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Precisamos ensinar os casais a como criar os seus filhos. Precisamos, inclusive, nesse tempo que vivemos, ensinar a igreja como se portar diante de uma sociedade tão corrupta como a nossa, tão complicada como a nossa. Precisamos ensinar os valores do reino. Precisamos ensinar que nós não somos daqui, que nós somos do outro mundo. E por isso as pessoas às vezes não nos entendem, mas precisamos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou a nós. E aí vem a grande promessa, e eu quero concluir com essa promessa do Senhor Jesus. Quando Ele finaliza a grande comissão, Ele diz assim para nós: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus faz uma grande promessa, Jesus diz o seguinte: eu estarei com vocês, porque a profecia disse que o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco. E agora, quando ele é assunto aos céus, quando ele volta para o Pai, ele deixa a missão com a igreja e ele fala para a igreja o seguinte: eu estarei com vocês. Por isso que nós, como igreja, não precisamos temer, e agora nós vamos entrar nesse mês que é o aniversário da nossa igreja. O que será da nossa igreja pós-Covid? Nós não sabemos os desafios que virão, mas nós sabemos que Jesus estará conosco. Amém por isso. Ele vai nos ajudar, Ele vai dar estratégia, Ele vai nos fortalecer, Ele vai trazer as pessoas que se afastaram por conta de várias questões, mas Ele vai trazer também muita gente nova, como eu estou vendo aqui, estou acompanhando aqui também no chat. Ele vai ensinar o pastor a pregar de uma maneira híbrida, vai ensinar, porque Ele está com a gente todos os dias. Ele vai dar para nós os equipamentos que nós precisamos. Ele vai nos ajudar a cumprir a sua missão, porque Ele conhece o nosso coração. E a companhia dEle é constante, é real. E eu quero que você, nessa semana, se lembre disso, que Jesus está com você, que Ele está do seu lado. Mesmo que eu e você não reconheçamos, mesmo que você e eu não sejamos gratos, Ele está do nosso lado. A fala de Jesus para nós, como igreja, é a seguinte: eu estou com vocês. Mas nós estamos no meio da pandemia, Jesus está falando: eu estou com vocês, cumpra a missão.
Está difícil essa situação, aquela situação, eu estou com vocês. Quem fez a promessa? Foi Jesus, o dono da igreja. Eu estou com vocês, todos os dias. E parece que a gente perde a noção de que essa presença de Jesus é todos os dias mesmo. A gente fala assim, mas alguns dias, quando está tudo bem, não. Todos os dias eu estou com você. Estou te animando, estou te quebrantando o seu coração, estou enxugando as suas lágrimas, estou aquecendo o seu coração, estou motivando você, estou falando todo dia para você cuidar da sua saúde, todos os dias, estou lá com você, estou te lembrando para você ser fiel, estou lá com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia final em que Ele virá buscar a sua igreja. Portanto, vamos fazer discípulos. Temos um desafio enorme diante de nós. Temos um Brasil inteiro para evangelizar, temos um mundo para evangelizar, temos uma macro-região chamada Zona Norte para evangelizar, temos muito serviço. Agora, eu posso levantar a mão e falar assim, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Eu espero também que você faça o mesmo, com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades, com as suas faculdades mentais, com o seu corpo, com tudo aquilo que você tem, que você se engaje no serviço e que você se una à igreja no sentido e no propósito de que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. E aí teremos sim a alegria de ensiná-los, de batizá-los, porque nós, como igreja, estamos indo até a direção das pessoas. Que Deus aqueça o nosso coração e que Deus abençoe essa sua palavra em nossos corações.